Eu conheço algumas histórias de infância parecidas com uma que eu vou contar da minha infância agora. E vocês de casa, os aqui presentes, também devem conhecer histórias parecidas que nos dizem muito acerca da palavra de Deus de hoje. Lá em casa, perto da minha casa, onde eu fui criado, em Bangu, tinha uma padaria que tinha um pão muito bom, a famosa bisnaga, que hoje é difícil a gente encontrar a bisnaga, ela foi substituída pelo pão francês, pãozinho. Então tinha uma bisnaga muito boa ali por volta de 3 e pouca da tarde, a bisnaga costumava sair e a gente sentia o cheiro lá de casa. Todo mundo adolescente em casa, com aquele apetite do adolescente, se gastava muito dinheiro com bisnaga lá em casa, com pão. Mas certa vez, minha mãe comprou 2 bisnagas para nós 5. A bisnaga foi dividida. Tinha uma época que eu comia uma inteira. Abria, forrava e comia. Eu lembro que nesse dia, todo mundo quis comer, não deu para comer uma inteira. E eu um pouco na torcida de quem não ia comer. Você quer? Aquela pergunta que você faz, você quer? Como quem disse, eu não quero não, né? Todo mundo quis. E aí minha mãe, percebendo que não ia dar pela maneira como eu costumava comer, dividiu. Quando ela dividiu, que eu olhei pedaços de todo mundo, eu olhei para o pedaço que me coube, eu fui lá com o meu pedaço de pão, o bico, que era o pedaço que eu gostava, coloquei ao lado do pedaço da minha irmã e disse: mãe, o pedaço dela está maior. Aí a minha mãe foi à padaria, comprou outras 2 bisnagas, abriu, forrou e disse: agora vai comer. No final da primeira eu já estava, e eu dizia: mãe, tira o miolo não, você vai comer tudo. Não vou à frente na história, que vocês já sabem que o desfecho não é muito bom, né? Mas eu comi aquele pão todo. Eu conheço uma história também muito semelhante com carne, de um pessoal muito próximo aí, família praticamente, nosso também, com bife, que houve alguma coisa do tipo, né? E tenho certeza que você aí de casa, ou quem nos acompanha daqui, conhece alguma história de alguém nesse sentido, né? Medir comida, comparar comida. Os antigos se ressentiam muito, achavam isso muito feio, de fato é, né? Por que eu acho que esses exemplos têm um pouco a ver, né, desde a infância com a palavra de hoje? Porque nós temos uma mania que nos faz sofrer muito, um hábito, um mau hábito que nos acompanha desde a nossa infância, que é a mania de se comparar, a mania de olhar para o lado. E ao olhar para o lado, a gente às vezes cria conceitos de justiça ou injustiça que não são baseados na nossa relação com Deus, mas no quanto a gente acha que seja as pessoas ou seja o próprio Deus, né, ofereceram ao outro que não me ofereceram segundo os meus critérios comparativos. Interessante que quando a gente percebe que foi mais favorecido, a gente não se queixa, ou nem se preocupa em fazer a justiça do favorecimento meu e do desfavorecimento do outro. Mas o contrário vale. A gente se preocupa e sofre e vive aquela injustiça um pouco dentro, porque a galinha do quintal do vizinho é mais fortinha. Porque o quintal do vizinho é melhor. Veja o que está presente no Evangelho de hoje.
Jesus conta a parábola de um patrão, né, que saiu logo no início do dia, né, na primeira hora da manhã, e contratou uns funcionários para trabalhar. Turma que estava por ali, pela praça. E combinou com eles uma moeda de prata. Era um valor acima do praticado na época, ou seja, um valor muito justo. Depois ele saiu às 9 da manhã, depois ele saiu ao meio-dia, depois ele saiu às 3 da tarde e depois ele ainda saiu às 5 da tarde, contratando gente para trabalhar. Na hora de pagar, ele começou por aqueles que foram contratados por último, 5 da tarde. A princípio o cara trabalhou ali umas 3 horinhas ou até menos um pouco. E na hora de pagar o cara foi e deu uma moeda para ele. Naturalmente o cara da primeira hora pensou, caramba, eu vou ganhar isso vezes, tantas vezes que eu trabalhei a mais do que o camarada. Depois ele chamou o cara que foi contratado primeiro e pagou uma moeda. E o camarada, uma moeda? Eu trabalhei mais do que ele. E aí o patrão disse assim, meu amigo, é o combinado contigo. E como dizia minha avó, como dizia meu pai, o combinado não sai caro. O que eu combinei contigo está sendo pago. Por que você está tomando conta do que vai ser pago, do que foi pago aos outros? Por um acaso a minha generosidade com ele está te incomodando? Porque injusto contigo eu não estou sendo. Ou seja, não houve injustiça na generosidade, porque no caso dele a justiça foi feita, ele trabalhou e o combinado foi pago. Com o outro ele decidiu ser generoso naquele momento, naquela ocasião, e eu arrisco dizer que talvez em outros momentos ele também fosse favorecido pela mesma generosidade, mas ele se incomodou com a generosidade que favoreceu o outro, porque a ele não favoreceu naquele momento. É a velha lógica do comendo eu e o meu burro, está tudo certo, né? Conhecem essa? Essa é antiga. Quem conhece tem mais de 40. Comendo eu e o meu burro, ou seja, sendo eu favorecido, aí cada um que lute, tu que lute, né? Você que lute. A palavra de hoje convida a gente a uma reflexão nesse sentido, né? Fugir da ideia de se comparar. Isso nos faz um mal terrível, terrível. Nos acompanha desde a nossa infância, mais tenra ali, a gente tem esse costume, mau costume de se comparar. E junto com a ideia de se comparar, vem aquela de se favorecer e sempre se favorecer com o efeito da comparação. Quando eu comparo e sinto que me dei bem, eu me calo. Quando eu comparo e sinto que eu não me dei bem, eu me preocupo em realizar o que não me dei bem, eu me preocupo em realizar uma justiça, que eu não me preocupei em realizar quando eu tinha me dado bem, quando eu fui o favorecido. A palavra de hoje convida a gente, portanto, a uma reflexão nesse sentido. A generosidade do nosso Deus com alguém não deve gerar em nós sentimentos desta natureza. E o mesmo vale para a generosidade que as próprias pessoas às vezes têm conosco. E é bom experimentar generosidade, bom ser generoso. Por exemplo, se eu decido olhar para o lado, é melhor que eu decida olhar para o lado para fazer justiça do que para exigir que a justiça seja feita em meu favor. Tem mais a ver com a palavra de Deus se olhar para o lado e quando olhar para o lado, olhar para reclamar justiça que deve ser feita para o outro e não para reclamar justiça que deva ser feita em relação a mim, porque acho que houve mais generosidade de Deus ou de alguém para com um irmão do que propriamente comigo. Proponho, portanto, isso para a nossa reflexão de hoje e acho que se a gente olhar com carinho, deixar que essa palavra caia com carinho, muita coisa boa, muitas mudanças de atitudes,
muitas libertações hão de acontecer no coração da gente. Porque essa coisa de olhar para o lado e se comparar, às vezes é a razão de sofrimento que a gente arrasta vida à frente, achando que o mundo foi injusto conosco, que Deus foi injusto conosco, quando na verdade Ele foi generoso em outros momentos e foi justo em outros, mas injusto nunca. Ele foi justo em alguns e generoso em outros, mas injusto nunca. Então proponho para a nossa reflexão isso, olhar para o lado só se for para a justiça acontecer através da minha ação. E entender que comigo Deus foi, no mínimo, sempre justo. E em muitas ocasiões Ele foi justo e também generoso. Vamos com alegria agora acompanhar nossa procissão, o canto das ofertas. Convido você de casa também a participar desse momento, estendendo sua mão para as nossas necessidades também materiais para a manutenção das nossas atividades. Você pode fazer isso pelo PicPay ou pela transferência bancária. Vamos oferecer nossa vida, nossa história e um novo olhar para o lado, uma nova forma, um novo aprendizado no que diz respeito ao nosso olhar para o lado. Cantemos com alegria.